A gente já vai começar essa pauta, até porque eu quero dar um tempo mesmo longo para vocês mandarem perguntas, que eu sei que muita gente do outro lado vai se identificar. E já apresentando as meninas, dermatologista doutora Paula Cian, bem-vinda mais uma vez. E a queridíssima psicóloga Lala Fonseca, bem-vinda também. Muito prazer, né, poder reunir aí duas referências para falar de um assunto extremamente importante. Então, antes até da gente começar, contando um pouco da sua história e fazendo esse link com as manifestações na pele que podem ocorrer por essa questão até dos efeitos do burnout. Vamos lá, começo com Lala, dando aí a definição e descrevendo um pouquinho o momento que esse homem ou essa mulher, né, porque a gente está falando aí dos dois sexos, podem estar vivendo. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Vamos lá. O burnout não é uma doença, que isso precisa ficar claro, né? Mas é um conjunto de sintomas relacionados ao esgotamento, à exaustão. Certo. Então, assim, são sintomas diversos, desde questões com a pele, questões, né, de taquicardia, questões gastrointestinais, ele vai evoluindo. Tem 3 grandes agrupamentos que ele evolui. Tá? Mas está muito relacionado, inclusive, com a sensação de exaustão total. Tá? Isso é o mais perceptível, é um cansaço que a gente sente, mas está muito além de um cansaço apenas. É. E eu imagino, claro, como a gente está dizendo, falando a respeito de algo que é um comportamento de certa forma, mas que ele traz reações. As reações serão os problemas, no entanto, não conseguimos detectar isso em exames, por exemplo. Você faz às vezes os exames, tá tudo bem, né, doutora? Conta um pouquinho da sua história, então, para a gente linkar aí essas condições. Bem-vinda. Bom, primeiro de tudo, agradecer o convite e dar um livro para você. Ai, obrigada. Já vou mostrar para todo mundo no final da pauta. Bem legal a história, então, que você conta aí do que você viveu, né? O que você falou sobre os exames é muito interessante porque a nossa parte que vive no presente é o corpo, né? Então, a gente vive com a cabeça no futuro ou no passado e o corpo mostra o presente. Então, quando você começa a ter sintoma, normalmente a gente, é frescura, vai passar, vou passar uma pomada, vou tomar uma vitamina e vai melhorar. Eu comecei com manifestação, muita acne, eu sempre tive uma pele muito boa, mas acne interna, nódulo cística, um grau mais elevado e comecei a suar. Eu suava, entrava em reunião, porque eu estava no mundo corporativo quando eu tive o burnout, né? Não era só relacionado ao consultório. Entendi. E eu vi que aquilo não estava normal, aquilo não estava bem. E depois começou insônia, queda de cabelo, inapetência. Fala, tem algo bem errado. E ainda sendo médica, né? Atuando na área e enfim, sabendo de todas as possibilidades, mas o médico também tem aquilo, ele sabe, mas às vezes ele pode ir empurrando um pouquinho, né, doutora, para ver aonde vai dar ali. Pelo que eu li, do que você comentou da sua história, essa questão até do excesso de trabalho vinha para preencher uma outra lacuna na sua vida. E que eu acho que isso pode ser semelhante das pessoas que estão nos assistindo, né? A gente acaba exagerando num ponto, porque aquele outro ponto ali precisa ser preenchido de alguma forma. Por que eu escrevi o livro? Primeiro foi uma ferramenta terapêutica para mim, mas ao meu ver é uma construção, é ao longo de uma vida. Você não desenvolve o burnout de uma hora para outra, não é só entrou num trabalho que não está legal. Tem uma questão de um perfil que vai sendo trabalhado. E eu vim de um perfil que pisou em ovos a vida toda, que foi criada para agradar os outros e para performar, eu tinha que produzir. E nunca tá bom, porque você é um ser insatisfeito, você é um ser incompleto, assim como todo mundo. Então você coloca a sua vida e as suas escolhas na mão de outras pessoas insatisfeitas e incompletas que também não sabem o que querem da vida. Entendi. Uau, Lala, vamos falar sobre isso. Tem uma questão muito relacionada com a autoestima, tá? E com o perfeccionismo. E piora muito quando a gente começa a ter alguns sintomas, porque a gente começa a ficar cansado e a gente começa a ter a sensação que a gente não está produzindo bem. A gente começa a ter esquecimentos, a gente começa a se tornar improdutivo mesmo. E muitas vezes, né, a grande chave, o grande gap aí a gente tem um gestor que também tem uma alta exigência. Eu, por exemplo, na minha outra vida, eu era publicitária, trabalhava em grandes agências.
E aí eu mudei de profissão após ter o burnout. Você também teve? Eu também tive burnout. Olha E era isso, Glaucia. um ambiente machista e abusivo. Sim. Entendi. O abuso está muitas vezes relacionado ao quadro do burnout. Além da pessoa querer, né, fazer muito bem feito e ser perfeccionista, ela também tem uma questão ali de que ela puxa, né, o que o gestor está falando para ela que não foi bem feito, que não foi legal e tal. Ela fala, realmente eu poderia ter me dedicado mais, eu estava dando atenção para os meus filhos, eu não poderia ter sido melhor. E aí piora tudo, porque daí vem uma culpa. A culpa? Que a culpa está diretamente ligada. Então, pessoas mais sensíveis, assim, ou que talvez estejam mais predispostas a terem o burnout, são pessoas perfeccionistas. Sim. A gente tem aqui 74% de pesquisas que falam que as mulheres têm um quadro de burnout, né? Tem a possibilidade maior de ter burnout. Isso a gente está evoluindo. O Brasil está no segundo ranking ali, de acordo com a OMS. A gente só está atrás do Japão. Que coisa. Os homens são mais práticos, né? Assim, E eu acho que isso deve ter relação com algumas questões hormonais. E acho que a cobrança também, né? A régua, né? Você tem que ser educada, você tem que ser competente então, educada em casa, competitiva do lado de fora. Mas cuidado com o que fala, senão você vai ser chamada de louca ou que você está de TPM. Entendi. A cobrança em cima da mulher é uma cobrança muito mais quadrada, você tem limites muito mais claros. Entendi. Se um homem estoura, ele é grosso. Se você estoura, você é louca. É louca. Se você tem um justamente. posicionamento, você é agressiva. Se você Sim. é acolhedora, se você ajuda, você é mole no trabalho. Então, a gente tem uma régua assim mais alta. A nossa média não é 5, a nossa média é 8. Principalmente porque a gente quer se dar bem sendo boa mãe, sendo boa dona de casa, sendo boa esposa e sendo boa profissional. Você sempre vai estar falhando em algum lugar. É impossível, né, Lala? A gente falou sobre isso. É impossível essa síndrome de Mulher Maravilha e dar conta de tudo. E talvez ela também esteja um pouco por trás de um aparecimento, de um surgimento do burnout. Dessa questão da mulher ali querer dar conta de tudo e não só estar, assim, estafada pensando na questão profissional, mas na questão da vida. A vida como um todo. Como um todo, em todos os setores. Você equilibra muito mais pratos, né? Você chegou em casa e aí você vê o teu filho não fez lição, não tomou banho, não comeu o jantar. Você vai parar para brigar, para discutir a relação ou você vai resolver tudo? E aí, cadê o seu tempo de descanso, o seu tempo de casal? Não existe. Cadê o seu tempo individual? Então, é uma vida de anulação, né? Não é só hormonal, das não. grandes chaves aí para a gente resolver o burnout é a gente ter tempo para si, ter o lazer, ter aquele momento para desligar. Só que as mulheres, né, têm uma tendência maior a não se desligarem, né? Assim, a gente vai Não sair conseguir, daqui, e aí, sim. como é que tá a lição de casa, como é que tá a situação? A gente não consegue, a gente tá sempre... E o pior, assim, vou colocar mais um negócio aqui nessa situação, antes até da gente falar, porque tem as coisas de pele que a gente vai tocar no assunto também para vocês se identificarem, mas além de todas as preocupações que a gente tem, agora a gente ainda vive um momento que a gente se preocupa com as coisas que estão acontecendo no mundo, as manifestações agora naturais, por exemplo, a chuva de ontem, que foi um estresse, assim, grande, então, assim, traz mais uma preocupação. E isso, gente, para onde que vai? Como é que a gente libera isso para não chegar num esgotamento? E eu acho que tem muita mulher aí nos assistindo que até já entendeu que está nesse esgotamento, mas tá assim, ó, tá no mesmo lugar, ela fica dando volta ali porque ela não consegue sair. Tem uma coisa que foi muito pesado para mim, que o fato de você ser a tua régua, você tem que ser produtivo, você tem que ser boa, você se acha fraca e incompetente. E não é. A partir do momento que você começa a se cobrar cada vez mais e querer fazer mais, você já passou do seu limite há muito tempo. E isso é doença de gente forte. Entendi. Isso não é doença de gente fraca. Entendi. Porque você não desiste, você vai, você vai, você vai. E sofre. Muito, né? Você chega num processo que os sintomas vão tão altos que você começa a ter crises, ou de vômito, ou desmaio, ou você apaga, né? Você Sim. apaga literalmente. Então, assim, você vai num limite que você não tem limite. Então, o seu corpo fala assim, ok, vou apagar que aqui tá o seu Dá um limite. tilt. Sim. Eu contei pra Lala o que aconteceu comigo, de chegar na cozinha e falar assim, onde tem copo, onde tem prato? Eu morava lá há anos naquela casa. Vou lavar o cabelo, entrava no banho e esquecia de lavar o cabelo, saía do banho, voltava pro banho. Passei quantas vezes o shampoo, passava shampoo de novo. Não, mas eu já passei 2 vezes, não, passei só uma. Então eu comecei a desenvolver dermatite por excesso de limpeza, porque eu não lembrava quantas vezes eu tinha lavado o cabelo.
Gente, É nesse nível que desliga. Desliga, você tira da tomada. O corpo está no presente. Querida, você não está dando conta, vou te desligar porque você vai passar muito mal. Acabou, te tirei da tomada. vai dar um problema. Eu vou colocar aqui as manifestações cutâneas para vocês acompanharem, então, porque quando a gente fala do burnout, a gente também está falando de possibilidades de outros problemas que também podem acarretar isso tudo. Eu queria até que vocês comentassem, porque a gente vai ter uma manifestação aí do hormônio do estresse, né, no fundo. Sim. No fundo, isso aqui tudo é estresse, se resume no estresse. Então, vou citar alguns para vocês explicarem. Então, uma pele mais sensível, manchas avermelhadas, pele ressecada e sem brilho, pele inflamada, aparecimento de acne, envelhecimento precoce, desencadeamento de doenças de pele. Esse envelhecimento precoce, ó, sabe quando você encontra uma pessoa que você não via há um tempão? Aí você olha e você leva um susto, que você quase não reconhece porque a pessoa envelheceu. Sim. É meio isso, né? Conta um pouquinho dessas manifestações, pensando no ponto de vista médico. Você tem a circulação aumentada de hormônios que tem uma dose certa para ser secretada todo dia, porque tem uma função. A partir do momento que você entra em desequilíbrio emocional, o corpo desequilibra junto. E você tem uma circulação maior desses hormônios, especialmente o cortisol. Tá. O cortisol, ele é um hormônio anti-inflamatório. E o que ele faz? Ele diminui a ação das células. Então você pode ter queda de cabelo, aquilo que desinflamava começa a irritar o teu corpo, então você tem uma pele mais sensível, uma pele mais seca, uma urticária, até uma psoríase. A acne, porque o hormônio gruda na pele, estimula a produção de sebo e você tem uma acne super inflamatória, que foi o que aconteceu comigo. E o envelhecimento precoce, porque é um estresse constante, né? Você não repara. Primeiro, você não dorme. Quando você dorme, não é reparador. Você está acelerada no 220 o tempo todo. Ou se envelhece. Gente, não dá para dar conta, né? E esse cortisol é interessante a gente avaliar porque ele é o grande responsável da gente começar ali a desenvolver, né, sintomas gastrointestinais. Sim. E aí a gente vai para o quadro de ansiedade até chegar na sensação de tristeza profunda. Mas é neste momento que quando tem essa descarga de cortisol. E que as pessoas normalmente procuram ajuda aí. Eu estava até comentando com a Glaucia, né? Vou colocar perguntinhas do público. A pele é o nosso maior órgão, né? Sim. Então, assim, se o rim grita, se o fígado grita, se o outro grita, a pele também grita. E pode ser o início aí da história toda, então a gente tem que ficar atento. Vou colocar a perguntinha do público pra gente continuar esse papo, que tá muito legal. Cleusa, obrigada, um beijo pra você. O burnout deixa sequelas, ou seja, você adquire uma doença pós-fase de recuperação? Pergunta ótima, esse público do Você Bonita é demais, né? Seguinte, nós vamos para as dicas na volta. Tem essa perguntinha que a gente deixou aí da Cleusa e tem mais muitas, né? Olha lá, o burnout deixa sequelas? Ou seja, você adquire uma doença pós-fase de recuperação? Vamos ouvir nossas duas convidadas, porque as duas tiveram burnout. Daqui a pouquinho, não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo a dermatologista a doutora Paula Cian e a querida psicóloga Lala Fonseca, as duas contando as experiências de burnout. A gente está falando das manifestações cutâneas, né? Como começa aí algo que a gente precisa estar alerta, né? É o primeiro passo, muitas vezes, para muitos casos. Mas aí a gente deixa essa perguntinha da Cleusa, que realmente chamou a atenção, e as meninas como tiveram, então. O burnout vão poder contar se o burnout deixa sequelas, ou seja, se você adquire uma doença pós-fase de recuperação. Vamos ouvi-las. Por favor. Vamos lá. A gente tem as sequelas positivas e negativas, né? Acredito que, assim, as sequelas positivas de uma pessoa que passa por burnout é esse processo de introspecção e de reflexão de, bom, agora ou eu mudo ou eu mudo. Certo. Né? Ok. É um aprendizado. É um aprendizado. Mas, a gente falando, né, psicologicamente em relação a transtornos, a probabilidade é muito grande da gente desenvolver um quadro de ansiedade ou de depressão futuramente. Tá. A gente abriu uma porta ali em relação aos sintomas que a gente evolui sim para um quadro de ansiedade, de estar sempre pensando, isso se a gente já não vem com esse quadro, né? Entendi. Mas sim, é provável que você tenha que sempre se equilibrar, ou estando num quadro relacionado à ansiedade, ou até tendo que tomar medicação em relação à depressão. Um de cada, uma possibilidade de cada um e pode evoluir. Tem que estar sempre alerta. Sim. Tem que estar sempre alerta. Para mim, o que ficou de sequela foi aquela velocidade que eu tinha, o meu funcionamento. A Ferrari já não era mais tão rápida e tão precisa. Então, faz 2 anos e meio que eu tive diagnóstico. Agora, meu cérebro está voltando à mesma velocidade.
Que loucura. Tanto que eu não consigo mais ser multitask, que é uma coisa que se fala que a mulher é multitask. Eu já não consigo mais. Agora eu escolho as minhas batalhas uma por vez, o que eu acho que foi um grande ganho também. Faz muito bem. E você voltou, você ficou um período afastada da medicina? Fiquei um período afastado. Pedi demissão do emprego onde eu estava e eu fiquei afastada do consultório por um tempo, sim, porque eu não estava em condições de cuidar de ninguém, né? Você tinha que se cuidar antes, né? Como é que cuida, né? A disponibilidade emocional de um quadro de uma pessoa de burnout, esse é um alerta muito bacana pra gente fazer, porque a disponibilidade emocional fica muito baixa. Então, assim, o seu relacionamento tem comprometimento, a libido que você mencionou anteriormente fica totalmente comprometida, isso independente de ser homem ou ser mulher. Tá passando pelo quadro, sua disponibilidade, seus amigos, você não tem preguiça de pessoas. Entendi, você tem preguiça de pessoas. Tudo perde a importância. Olha que interessante essa frase, né? Dói assim, mas é interessante, né? Você tem preguiça de pessoas. Então, eu vou aproveitar e já linkar com uma pergunta antes de colocar do público, que é a seguinte, é uma curiosidade. As pessoas que estão em volta, o que dizem as pessoas que estão em volta, próximas de quem está aí já nesse burnout? Que é frescura, que você tem que se acalmar, que você está sempre errada, tá? Você está errada. Então você não sabe lidar com a situação. Uma vulnerabilidade. Não enxergam e que é doença da moda. Ai, antes nem se falava nisso, agora todo mundo tem burnout. Graças a Deus se fala nisso. Graças a Deus. Não é que agora todo mundo tem burnout, é porque agora a gente tem um nome para isso. Tem um diagnóstico, né? Entendi. Então, a pessoa que está passando não tem compreensão. Na verdade, assim, você fala assim, amiga, eu não posso ir na sua festa hoje, eu não tô me sentindo bem. Ah, vai, você não é minha amiga, Ai, então. Que saco, entendi. Então, existe um julgamento muito grande. Quando tem questões emocionais, até fisiológicas envolvidas, você tem que suportar e superar e ir em frente. E a questão de falar do relacionamento, que você perde, tudo perde a qualidade, quando você já vem de um relacionamento ruim, aí você vê o quão ruim é aquilo, a ponto de você estar na cama e escutar assim, o que vai ter para almoço? Fiquem com essa também. Perguntinha do público. Olha, adorando esse papo com as meninas. Larissa, obrigada, um beijo. Herpes labial pode ser o início de burnout? O herpes labial, ele é uma infecção viral. Então, normalmente ele aparece quando você tem uma queda da imunidade. Se você estiver com um estresse emocional intenso, você pode ficar de orelha em pé e pensar nisso sim, mas você não pode linkar diretamente o herpes ao burnout. Mas infecções que mostram queda da imunidade podem demonstrar um estresse. E o zoster? O zoster é muito mais linkado. Porque você precisa de uma queda importante da imunidade, porque a manifestação do zoster, ela é muito mais, é quase um fenômeno, é um tsunami que vem, né? Ele vem andando ali pelo nervo e ele invade a tua pele e é dor, é mal-estar. É sistêmico quase, né? É quase sistêmico, febre, dor no corpo. Olha lá, tem mais perguntinha. Kátia, obrigada, um beijo pra você. O pensamento recorrente, repetitivo e agitado ao deitar-se para dormir pode estar ligado a burnout? Olha só, vamos lá. A gente começa com... a pessoa pode ter um quadro de ansiedade, que pode estar relacionado sim a esse pensamento compulsivo, tá? Que é um pensamento obsessivo que ele invade a pessoa e é difícil ela sair dele, mas também pode estar relacionado a um quadro de burnout, porque muitas vezes ela vai deitar e ela fica pensando nas pendências que ela tem e o quanto que ela vai ter de disposição para fazer aquilo e quanto que ela fez o que ela deveria ter feito mal feito, que ela tem que refazer. Então, assim, pode estar relacionado a ambos os diagnósticos. Ai, que coisa, hein, gente? É porque precisa de diagnóstico. No fundo, não é uma doença, é uma condição, é um momento, mas precisa de um diagnóstico. É uma síndrome, né? É a síndrome do burnout. Então, a síndrome não é só o estresse psicológico, é a manifestação no corpo, é o comportamento, tem várias coisas associadas. Então, é uma síndrome. O estresse, ele evolui, ele tem quadros e ele evolui, e aí ele chega na exaustão. E essa evolução do estresse engloba vários sintomas fisiológicos e emocionais. Mais pergunta. Olha lá, adorando que vocês estão participando. Edna, obrigada, um beijo. O burnout em homens pode desencadear na pele também? É uma síndrome, então pode desencadear em qualquer órgão do corpo. A pele normalmente é o primeiro órgão que manifesta o estresse. A gente banaliza, mas é o primeiro. E homem, o sintoma mais comum é caspa.
Olha. Couro cabeludo, sobrancelha, área do bigode chinês e pode ter no peito também. E sudorese aumentada, são os 2 sintomas mais comuns de estresse em homem. Tem uma descamação mesmo ali, que você vê aquela pele descamada. Você vê na roupa aqui, tá cheia de descamação assim. Olha só, vamos ficar atentos. Mais perguntinhas, olha lá. Obrigada, Sara. Um beijo. Rosácea e alopecia podem estar relacionados? Se sim, deveriam ter um tratamento especial? Pode estar relacionado sim. O corpo esquenta, o cortisol esquenta o corpo, produz essa vermelhidão, então você tem que tratar o sintoma na pele, até por causa da sua autoestima, você tem que tratar a queda de cabelo, mas se você não tratar o fundo emocional, isso recidiva, isso volta. Aí você volta no consultório e fala assim, não está melhorando. Por quê? Porque você não está fazendo o seu olhar para dentro. Vou fazer mais uma perguntinha, tem mais, a Glaucia está aqui cantando, tem um monte de perguntinha, mas essa é uma pergunta muito importante, que eu acho que para as pessoas se identificarem, né? Quando a gente está falando de uma pessoa que está mais com uma predisposição para chegar, né, na síndrome do burnout, vocês já disseram que é uma pessoa mais perfeccionista. No entanto, está associado à performance, ou seja, a busca por fazer cada vez melhor é uma coisa. Mas quando vocês notam as pessoas, e você principalmente que tem essas análises clínicas e tal, são pessoas que realmente são muito boas no que fazem e têm aí uma performance diferenciada de outras pessoas e por isso ela quer cada vez ser melhor. Como é que vocês analisam essa questão? Sim. Eu vejo assim, profissionais que sempre estão buscando ser melhor, e aí, de uma certa forma, ela vai se aprofundando de si. O ponto é que o fato do julgamento da outra pessoa, ela é vulnerável ao julgamento. A autoestima dela não está tão firme e tão solidificada a ponto dela sentir que ela é capaz e que ela está fazendo bem feito. Entendi. A pessoa é brilhante, mas ela não consegue perceber. Você não percebe, porque você, na verdade, nunca se validou e já começou lá na infância que você nunca recebeu uma validação também, né? Você está sempre tentando acompanhar a expectativa do outro. Entendi, não é doença para fraco, é doença para gente boa, para gente competente, para gente forte. Muito interessante essa sua fala, né? Porque daí as pessoas começam a encontrar as respostas, às vezes, né, do que vivem na fase adulta. Mesmo que tivemos pais que valorizam a gente, que falam, olha, você fez bem feito, mas você mesma acha que você poderia estar sendo melhor lá na infância, desde a infância. Sim. Então, assim, é só para deixar claro que não é uma responsabilidade da criação. Entendi. Papo bom, hein, diretor? Oh, meu Deus, quero acabar o programa não. Vou fazer perguntinha do público, tá aí. Quem escreveu pra gente. Obrigada, Gustavo. Um beijo. Até que ponto ser resiliente pode nos blindar, evitar a temida síndrome de burnout? Haja resiliência. Ser resiliente não necessariamente vai nos blindar do burnout, porque tem essa sensação de incompetência. Ser resiliente é a gente conseguir, né, de uma certa forma, compreender uma situação e lidar na maneira que está sendo mais complexa, que está sendo mais difícil, ter jogo de cintura. Mas muitas vezes esse jogo de cintura vai te fazer mais. E a questão não é nem a resiliência, tá? Porque a resiliência fica muito assim, não, eu consigo lidar, eu consigo. Se você não conhece os seus limites, você não dá limite para si próprio e para o outro. Então não é só resiliência. Concordo 100%. Agora, para a gente encerrar, eu já tenho que passar aqui os agradecimentos, que é da doutora, @doutora Paula Cian Lopes, tudo junto lá no Instagram. Esse é o livro dela, Um Burnout para Chamar de Seu. Olha que super leitura aqui para ajudar muita gente. @doutora, abreviado, Paula Cian Lopes. E o da querida Lala, Lala Fonseca Oficial, @Lala Fonseca Oficial. Nós temos 40 segundos, tem que ser meio sim e não, tá? Então, pra gente ajudar essa pessoa, a pessoa que tem já uma predisposição para ter burnout, se a gente elogiar, se a gente valorizar, se a gente colocar pra cima, estamos ajudando? Sim. Sim e não. Sim, não, vai ficar numa próxima, então, que depois eu vou querer saber isso aí. Obrigada, meninas. Obrigada. Arrasaram. Super Obrigada programa. a você. Gente, amanhã já é sexta-feira. Espero vocês ao vivo, 12:30, com muito mais Você Bonita. Aliás, os temas dessa semana estão bem assim, viu? Ontem também, né, foi um programa assim, e é a Semana da Mulher, afinal, a gente precisa disso, né? Dessas conversas aí inteligentes, focadas por mulheres competentes. É sempre muito bom. Te espero amanhã ao vivo, 12:30. Obrigada, meninos. Beijo, até amanhã.